Eu quero que você se imagine na seguinte situação. Você é aí o ditador em Jujutsu Kaisen módulo, com seus 86 anos de uma experiência em combates avassaladora e um nível de habilidades ainda mais. Mas não importa quanto poder você tem hoje, nada apaga o peso excruciante de todos aqueles que você não conseguiu salvar. Nada pode mudar o passado. Ou será que pode? Yuji renasce. No momento em que abre os olhos, tudo vem à tona de uma só vez. As memórias começam a invadir sua mente como uma tempestade. Cada morte, cada luta brutal, cada instante dos 60 anos que passou lutando sozinho contra maldições, se repetindo sem parar. A dor parece real, as perdas ainda parecem frescas, mas então ele os vê, seus pais, Jin, Itadori e sua mãe. E naquele instante, Yuji entende a verdade. De alguma forma, ele ganhou uma segunda chance. E isso não é apenas um renascimento. Ele ainda tem todas as suas memórias, o que significa que dessa vez ele sabe exatamente o que fazer. Dessa vez, ele pode salvar todo mundo. O tempo começa a passar, e diferente de antes, Yuji não desperdiça um único segundo. Com a mente de alguém de 86 anos e décadas de experiência em combate, ele começa a treinar desde muito jovem. Ele já conhece seus limites, já sabe o quão forte ainda pode se tornar. E por isso, ao invés de descobrir seus poderes aos poucos, ele reconstrói a si mesmo ainda mais rápido, com mais precisão e muito mais letalidade. Ao completar 15 anos, Yuji já está em um patamar completamente diferente, 10 vezes mais forte do que sua versão original. Só que ainda tem um probleminha. Ele ainda não possui energia amaldiçoada, e ele sabe exatamente o porquê. Para despertá-la, ele precisa comer o dedo de Ryomen Sukuna, assim como na primeira vez. Então Yuji segue o mesmo caminho, entra na mesma escola, conhece as mesmas pessoas, mas dessa vez tudo é calculado, porque ele já sabe onde o dedo do Sukuna está. Quando o momento chega, ele vai até ele sem hesitar, ao lado de seus amigos. Porém, antes de comê-lo, ele faz uma pausa. Ele sabe que ao engolir o dedo do Sukuna, ele vai renascer dentro de si. E pior, talvez o Sukuna consiga ver todas as suas memórias, todos os seus planos e tudo o que ainda vai acontecer. E isso seria extremamente catastrófico. Por um instante, o Yuji reflete, e depois ele sorri. Não importa, eu não vou deixar ele tomar o controle, custe o que custar. E sem hesitar, ele come o dedo do Sukuna. Imediatamente, uma onda avassaladora de energia amaldiçoada explode por todo o seu corpo. O Sukuna desperta, mas dessa vez, algo é diferente. Ele não toma o controle, nem por um segundo. Isso porque esse Yuji é muito mais forte do que antes. Ele espera calmamente, pois ele já sabe o que vai vir a seguir. Logo, o Megumi vai chegar procurando o objeto amaldiçoado. Ao ser questionado, o Yuji responde com naturalidade. Eu achei que fosse um nugget de frango, então eu comi. Megumi fica completamente perplexo. Nada faz sentido. Por que o Sukuna não tá assumindo o controle? O que é esse cara? E pra piorar a situação, ele chega. Satoru Gojo. Sentindo algo incomum no Yuji, o Gojo percebe imediatamente seu potencial, assim como na linha do tempo original. O Yuji é levado para a escola técnica de feitiçaria, mas o Gojo nota algo aterrorizante. Usando seus 6 olhos, ele entende que Yuji Itadori não é normal. O potencial que ele carrega é absurdo. Por isso, ao invés de deixar os superiores interferirem, ele toma uma decisão. Ele mesmo vai proteger o Yuji, e mais do que isso, vai treinar ele pessoalmente. Enquanto isso, Yuji só pensava que tudo tá correndo exatamente como planejado. E pouco tempo depois, o trio se reúne novamente. Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki e Yuji Itadori. Que nostálgico. Cada um ainda intocado por tudo aquilo que os assolou na linha do tempo anterior. Mas dessa vez seria diferente. Até porque, diferente da história original, aqui o Yuji não é mais o mesmo. Agora ele já domina todos os seus poderes. Cada técnica, cada movimento, cada possibilidade está gravada em sua mente. Não precisa aprender nada novo. Só precisa desbloquear o que já existe. Não demora muito para que o trio receba sua primeira missão, a delegacia abandonada. Foi ali que tudo deu errado da primeira vez, onde Yuji morreu. Sukuna assumiu o controle e onde o voto vinculativo foi criado. Mas agora, o Yuji não precisa mais do Sukuna. Assim que eles encontram a maldição de grau especial, o clima muda. Megumi se prepara para o pior, mas o Yuji avança com calma e confiança. E então, usa o corte. O Megumi fica paralisado. O que foi isso? Até o Yuji age como se não soubesse, mas no fundo, ele sabe exatamente o que ele fez. O ataque não é tão poderoso quanto em sua vida anterior, mas é o suficiente. Mais do que o suficiente. O Yuji parte para o confronto, golpe após golpe. Troca de ataques com a maldição como se não houvesse amanhã. Cada movimento é preciso, cada ação é calculada, porque ele já lutou essa batalha antes. E dessa vez, o Yuji vence. Bem longe dali, os superiores recebem
recebem o relato e imediatamente sentem medo. Um recipiente que controla o Sukuna, um feiticeiro com crescimento anormal pra eles, e o Ditadori é uma ameaça, e ameaças devem ser eliminadas. Mas há um empecilho: Satoru Gojo. Enquanto ele estiver vivo, ninguém encosta um dedo no Yuji. Após a missão, o Gojo resolve testar um negócio, só pra ter certeza. Ele entrega ao Yuji o outro dedo do Sukuna, e sem pestanejar, o Yuji come como se não fosse nada. É uma janta. Naquele momento, até o Gojo fica surpreso, e percebe que esse garoto talvez um dia supere ele. A partir daí, o Gojo ensina pra ele tudo o que ele sabe: controle de energia amaldiçoada, técnicas, princípios de combate. Mas o que ele não imagina é que o Yuji já tem décadas de prática. Na verdade, talvez entenda de energia amaldiçoada melhor até que o próprio Gojo. Chega então outro momento decisivo. O Gojo leva o Yuji pra enfrentar o jogo. Como antes, o Gojo domina o combate, ativa sua expansão de domínio e acaba com o jogo em questão de segundos. Mas algo muda. O Yuji já sabe o que vai acontecer em seguida. O Hanami vai aparecer pra salvar o jogo. No instante em que a maldição aparece, o Yuji age primeiro. Flash negro. O golpe acerta em cheio, pegando o Hanami de surpresa. Até o Gojo fica completamente confuso, mas não tem tempo pra pensar. Ele levanta a mão e em seguida vazia o roxo. Jogo e Nanami são apagados completamente. O silêncio reina. Até o Gojo entende que aquilo não devia ter acontecido daquela forma. Tem algo fora do lugar. Depois de tudo, o Gojo leva o Yuji a uma sala vazia. A sua expressão fica séria. Ele pergunta: Yuji, me diga a verdade. O que você está escondendo? E o Yuji não hesita. Ele sabia que esse momento chegaria. Contar tudo. O seu renascimento, a linha do tempo original, cada morte, cada tragédia, pipipi, papapó, a gente sabe o que tá acontecendo. Mas principalmente, tudo o que ainda está por vir. No começo parece impossível, óbvio. Mas então, o Yuji revela detalhes que ninguém mais saberia. Coisas que só o próprio Satoru Gojo conhece. E aí ele percebe que não tá mentindo. Daquele momento em diante, ele decide confiar plenamente nele. Agora que Gojo sabe a verdade sobre o Kenjaku, o futuro deixa de ser algo imutável, pois dessa vez eles estão preparados. Ao invés de limitar o Yuji, o Gojo resolve levar ele pro seu máximo potencial. Calma, Megumi, não chore, eu sei que é difícil, pois ele entende que ele não é só talentoso, ele é uma anomalia única na história. O primeiro passo é desbloquear todo o poder que o Yuji tinha em sua vida passada. Com a ajuda do Gojo, ele encontra um a um os restos das pinturas da morte e os consome. Com isso, ele adquire a manipulação de sangue. Somando isso às técnicas do Sukuna e habilidades físicas ainda mais elevadas, o Yuji deixa de ser apenas forte e se torna quase invencível. Mas no meio desse treino, o Yuji lembra de algo fundamental. Daqui a pouco vai nascer uma maldição chamada Mahito, e o clima pesa, porque ele sabe que é ali que outra tragédia começa, Junpei. Mas dessa vez, ele não deixaria isso acontecer. O Gojo sugere levar o Megumi pra garantir segurança, mas o Yuji nega de imediato. Se ele for, Mahito pode usar ele como um refém. Eu vou sozinho. Botou na mesa e mandou medir. Ele sabe de tudo. O plano do Mahito, a casa do Junpei e até o dedo do Sukuna escondido no local. Ao chegar, não perde tempo. Ele encontra o dedo, come ele e salva o Junpei. Longe dali, o Mahito percebe que algo deu errado. Seu plano falhou. E pela primeira vez ele sente um sentimento novo. Raiva. Ele vai diretamente atrás de quem destruiu tudo. Yuji Itadori. E é exatamente isso que o Yuji esperava. Quando o Mahito aparece e tenta começar os seus discursos no jutsu manipuladores, o Yuji não deixa nem ele falar. Toma-lhe flash negro. E toma de novo, e de novo, e de novo, e outro, e é pra apanhar e é pra ficar calado. Uma sequência de flash negro consecutiva. Algo que até a sua versão anterior tinha dificuldade em executar. O Mahito é completamente dominado. Ele não enfrenta o mesmo Yuji de antes. Enfrenta alguém quase tão forte quanto a sua versão final da linha do tempo original. Mahito até tenta se adaptar, mas é uma maldição recém-nascida, inexperiente, desesperada. Ele tenta fugir, mas o Yuji já tá à sua frente, empurrando ele de volta. Antes que ele consiga se recuperar, mais um corte, e Mahito está à beira da morte. Num último esforço, ele consegue escapar por uma fresta de ventilação, quase morto. E o Yuji deixa ele ir, mas ele respira aliviado. Algo mudou. Junpei está vivo. Mais tarde, o Yuji tenta convencer ele e convidar ele à escola de técnica de feitiçaria, para começar uma vida nova ao lado dele. Mas o Junpei apenas sorri e recusa. Eu só quero levar uma vida normal. E dessa vez, o Yuji não insiste. Talvez no fundo ele saiba que ele vai ser bem mais feliz assim. Kenjaku percebe que algo saiu muito do controle. As suas maiores armas, as maldições de grau especial, foram eliminadas. O jogo morto, Hanami apagada, Mahito quase destruído. Pela primeira vez, o Kenjaku precisa mudar os seus planos. Ele entende que há uma nova variável na linha do tempo, uma variável perigosa, Yuji Itadori. Por isso, ele abandona o roteiro original e altera tudo. O evento da boa vontade de Kyoto acontece sem problemas, pois o Kenjaku nunca interferiu. Enquanto isso, o Yuji continua evoluindo
em um ritmo absurdo. A única coisa que ele ainda não domina completamente é a sua expansão de domínio. Então Gojo assume essa tarefa e ensina isso pra ele. Pra qualquer outra pessoa seria algo extremamente difícil, mas não pra esse Yuji. Com décadas de experiências, ele compreende o conceito quase que instantaneamente. Em pouco tempo, ele consegue dominar o seu próprio domínio. Que redundante. Agora, duas forças caminham lado a lado: Satoru Gojo e Yuji Itadori. Das sombras, Kenjaku repensa suas estratégias. Selar apenas o Gojo já não era mais o suficiente. Ele não tem certeza se esse plano ainda funcionaria, porque agora ele não tá enfrentando só uma anomalia, ele tá enfrentando duas, e suas opções estão cada vez mais escassas. Só resta um Chozo, um Mahito enfraquecido, e até o Sukuna não é mais uma peça confiável, já que o Yuji detém o controle dele. O Yuji, por sua vez, chega a um nível assustador. Ele já consumiu quase 10 dedos do Sukuna, domina todas as técnicas, sabe usar a manipulação de sangue e comanda sua própria expansão de domínio. Ele não está mais atrás do Gojo, ele está bem do seu lado. Chega então o dia que na linha do tempo original se tornou um pesadelo, o dia do incidente de Shibuya. Mas agora tudo é diferente. O Gojo está preparado e ao seu lado está Yuji. Juntos eles entram na estação de Shibuya prontos pra guerra, prontos pro caos e prontos pra tudo o que está por vir. Mas nada acontece. Nenhum inimigo, nenhuma armadilha, nenhuma maldição, apenas o silêncio. Até que a verdade vem à tona. Aqui, o incidente de Shibuya nunca aconteceu. Ao invés disso, o Kenjaku já deu início a um plano pior, o jogo do abate. Usando Mahito, o Kenjaku ativa o seu novo plano, um plano que não depende de selar o Gojo. Ele quer o caos, evolução, a sobrevivência dos mais fortes. Mas ele cometeu o maior erro de todos. Ele não está enfrentando apenas Satoru Gojo. Ele está enfrentando algo tão perigoso quanto ele. Um monstro que já conhece todo o futuro. Yuji Itadori. E dessa vez, o jogo não vai seguir as regras do Kenjaku. Tudo se resume a um último plano. Gojo e Yuji decidem que agora é hora de acabar com tudo de uma vez, com o Kenjaku. Os dois se separam dentro do jogo do abate. O Gojo sabe que se ele continuar do lado do Yuji, o Kenjaku nunca vai aparecer. Mas o Kenjaku também tem as suas estratégias. Separar o Yuji, forçar ele a engolir os dedos restantes do Sukuna e libertar o Rei das Maldições em sua forma completa para enfrentar o Gojo. Tudo parece estar ocorrendo de acordo com o planejado pro Kenjaku, até que ele encontra o Yuji sozinho, esperando ele em seu território. O Yuji sorri. Tudo faz parte do plano deles. A luta começa. No começo, o Kenjaku tá confiante, mas essa confiança desaparece em instantes. Ele não enfrenta o Yuji que ele conhece. Ele enfrenta alguém que já está perto do seu auge, com cerca de 80% de todo o seu poder. Força o suficiente para dominar quase qualquer um. O Kenjaku usa de tudo. Estratégias, técnicas amaldiçoadas, manipulação, mas nada funciona. O Yuji já conhece todos os seus truques. Então o Yuji vai com tudo. Flash negro sucessivo, manipulação de sangue, cortes certeiros. O Kenjaku é levado ao limite até que o Yuji encerra o combate com a sua expansão de domínio. Silêncio. Kenjaku está morto. Mas o jogo do abate só acaba quando Sukuna morre. Então o Yuji toma uma decisão. Me dê os dedos restantes e depois me mate. Uma escolha de sacrifício final. Mas o Gojo recusa, dizendo que tem uma ideia melhor. Eles então vão até Tengen em busca de outra solução. Tengen revela a verdade. Para derrotar o Sukuna de vez é preciso destruir a sua alma e não apenas o seu corpo. Começa então a etapa final. Yuji consome todos os dedos restantes do Sukuna e atinge o seu poder máximo. A batalha decisiva tem início. Do lado de fora, Gojo contra Sukuna, o feiticeiro mais forte contra o Rei das Maldições. Do lado de dentro, Yuji contra a alma de Sukuna. Um confronto que vai além do mundo físico. Dois campos de batalha, um único resultado. Após um combate intenso e implacável, até o Sukuna não consegue resistir. Ele enfrenta não apenas um, mas dois oponentes. Um por dentro, lá ele, e outro por fora. O Gojo domina ele por fora, lá ele de novo, e o Yuji destrói ele por dentro. Eu não vou conseguir, gente, é muito lá ele. No fim, Sukuna é despedaçado. A sua alma é dilacerada, sua existência apagada. O silêncio volta a reinar. Pela primeira vez, tudo acabou. O jogo do abate chega ao fim. Não há mais maldições, nem mais sacrifícios. Todo mundo sobreviveu. Megumi, Nobara, Gojo, Junpei, que pode viver a sua vida em paz. Essa é a linha do tempo que Yuji Itadori criou. O mundo onde ele conseguiu salvar todos.